Bom dia, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, nesta linda quinta-feira, que o Espírito Santo de Deus alcance a vossa família com a paz, com amor, com graça e com saúde. Estamos diante do nosso embate, nosso estudo sistemático da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, do próximo domingo, e hoje, nessa quinta-feira, vamos estudar a leitura diária, que está hoje em João, capítulo 1, e o versículo de número 42, quando diz: Deus transformou completamente a vida de Pedro. Vamos ver como diz o texto. O texto diz aqui, vou pegar aqui a Bíblia, João capítulo 1, versículo 42, quando diz assim, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Veja bem que a leitura ela é bem enfática, E o levou a Jesus. A transformação na vida de Pedro começou quando alguém o levou a Jesus. E a pergunta muitas vezes surge: temos levado alguém a Jesus? O nosso vizinho, os nossos vizinhos, aqueles que encontramos na rua, aqueles que estão trabalhando ao nosso lado, até mesmo um familiar que está distanciado. Às vezes queremos que alguém se converta, que mude, que tenha uma conduta cristã, porém, não o conduzimos ao caminho. Estão perdidos, desnorteados, e o caminho é Jesus. Às vezes até levamos alguém para a igreja, para as famosas festividades regulares, simplesmente para muitos olhar e ver a nossa programação, o enfeite, a ornamentação da igreja, e não levamos a Jesus. Observe que André começou o seu ministério em casa, na sua casa, conduziu seu irmão Pedro a Jesus. Que exemplo maravilhoso! Aí começou o processo da transformação. E este processo está simplesmente ou puramente no olhar de Jesus, como diz o texto, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Pedro. Como que dizer: eu te conheço, Pedro. Jesus nos identifica o que somos. Ele não precisa de informação lateral de alguém, não, ele conhece. Ele é onisciente. E a partir desse encontro, Pedro, aquele precioso vaso sujo, começou a ser moldado, lapidado. Aquele Simão pescador, instável, impulsivo, cheio de defeitos, aquela madeira cheia de nós, só servia mesmo para ser queimada, agora estava nas mãos do carpinteiro, estava sendo preparado em um lindo móvel, que futuramente ornamentaria, adornaria a Igreja de Cristo. Isso começou no dia de Pentecoste e toda a sua vida. Os nossos fracassos, meus irmãos, não servem de parâmetros para Deus nos definir. Somos definidos pelo propósito que Ele tem em nossa vida. A transformação na vida de Pedro foi vasta, abrangente. Primeiro, era um simples pescador. Pegava o peixe, Agora, pescador de almas. Segundo, era um pescador, ou melhor, um pecador. Foi transformado em um discípulo. Terceiro, era covarde, medroso. Negou a Jesus 3 vezes. E agora, aquele Pedro corajoso que no dia de Pentecoste ele gritou e quase 3.000 almas se converteram.
devemos estar certos de que Deus não apaga nossa personalidade. Ele a redime. Pedro foi chamado por Jesus para perto, caminhou com ele e revelou que a graça não rejeita personalidade imperfeita. Pelo contrário, aperfeiçoa. Mas fora essas personalidades no convívio do discipulado de Cristo. E Jesus, que transformou Pedro, continua ainda transformando vidas para o seu reino. Creia nisso. Você pode ser o próximo, um familiar seu, um parente seu, ou até você mesmo. Que Deus abençoe e comente. Estou sentindo falta do like, né, do comentário, do compartilhamento, para que a gente possa fazer este canal crescer. E para que crescer? Alcançar outras vidas além de você. Um abraço e até a próxima.